Voltamos, gente. Então essa questão da mutação, ela acontece ao acaso, pode acontecer sendo benéfico ou não para o ambiente em que você vive, ok? Então tá. E o ambiente vai selecionar. Então a mutação é ao acaso e a seleção natural é quando o ambiente vai selecionar a característica boa ou ruim para o ambiente em que você vive, tá? E aí vamos falar de adaptação, né? O que é adaptação em si? Poxa, professor, eu sempre achei que a adaptação era a seleção natural. Acabamos de ver que a seleção natural é a seleção que o ambiente faz. A adaptação, ela pode ocorrer? Pode. Mas o que é a adaptação? A adaptação nada mais é do que pequenas mutações que vão ocorrer no organismo que podem ser benéficas naquele ambiente, ou não. Depende do ambiente em que vive. De novo, tá? E aí, gente, a gente tem dois tipos de classificações que a gente faz dentro de adaptação que é muito importante, tá? Que são os órgãos análogos e os órgãos homólogos, tá? A gente já vai ver isso para a gente conseguir entender essa questão evolutiva. Mas antes de falar disso, é muito importante a gente entender outro tópico. Vocês concordam comigo que pequenas mutações num organismo tende a ter muito maiores chances de serem benéficas do que grandes mutações? Obviamente. Por quê? Vamos lá. Os organismos eles funcionam de forma perfeita, né? Aí você imagina que o nosso organismo humano, de repente, ele sofra uma mutação grande que tende a mudar, por exemplo, um órgão de função, tá? Você acha que essa mudança enorme tem chance de ser benéfica? Mínima. Então as pequenas mutações, por exemplo, uma mutação onde vai fazer com que um pequeno gene que vai interferir ali no bombeamento sanguíneo em determinadas características de alta intensidade de atividade física tem mais chance de trazer benefícios. Então, gente, os organismos, não só o humano, eles são perfeitos. Então é óbvio que a chance de uma mutação pequena ou grande ser benéfica é muito pequena. Tem muito maiores chances de uma mutação ser maléfica, tá? Isso é muito importante a gente entender. Porém, quando a gente pergunta se pequenas mutações ou grandes mutações podem trazer benefício, obviamente que são as pequenas mutações, tá? Por exemplo, se eu tenho um relógio e eu simplesmente troco uma engrenagem inteira do relógio, isso vai dar problema. Agora, se eu vou lá e só faço um apertozinho, por exemplo, num parafuso que está frouxo, então é uma mudança, no caso, uma mutação pequena, né? Que aí pode trazer mais benefícios. Conseguem entender essa questão do quão grande é uma mutação e quão grande é uma pequena mutação em relação ao benefício ou malefício ao meio em que vive sempre, gente, ok? Então tá. E aí, voltando, as duas classificações que a gente tem dentro de adaptações, né, são órgãos homólogos e órgãos análogos. Com isso a gente consegue ver uma questão de descendência muito grande. O que são órgãos análogos? Órgãos análogos, gente, são aqueles que vão apresentar estrutura anatômica diferente, origem embrionária diferente, porém tem a mesma função. Exemplo, professor, a asa da borboleta e a asa de uma garça, por exemplo, de uma ave. Vocês concordam comigo que eles têm a mesma função? A asa da borboleta faz ela voar e a asa da garça faz ela voar. Só que vocês concordam comigo que a estrutura anatômica da asa das aves é óssea e a estrutura anatômica da asa da borboleta é de quitina? Então é diferente. Vocês concordam comigo que a origem embrionária da asa das aves lá no embrião é uma, né? E a origem embrionária da asa das borboletas é diferente? É outra? Então isso são órgãos análogos, quando a estrutura embrionária e a origem anatômica, né? A origem ali do como surgiu, são diferentes, porém a função exercida é a mesma, tá? Agora vamos dificultar, vamos para órgãos homólogos.
Não basta dizer que órgãos homólogos é o oposto. É quando a origem embrionária e a estrutura anatômica é a mesma e a função é diferente. O oposto, né? Só que não basta dizer isso, porque aí entra a confusão. Vamos lá. A minha mão, ela tem a mesma origem embrionária e a mesma estrutura anatômica que uma asa de uma ave, que uma pata de um jacaré, que uma nadadeira de uma baleia, tá? Mesma. Se a gente pegar e fazer o raio-x de uma nadadeira de uma baleia, a gente vai ver que a estrutura anatômica é idêntica e a origem embrionária também é a mesma. Porém, as funções são diferentes, vocês concordam? A asa da ave vai servir para voar, a minha mão vai servir para pegar e a nadadeira da baleia vai servir para nadar. Então, isso são órgãos homólogos, quando a origem embrionária e a estrutura anatômica são idênticas, porém a função é diferente. Ok, gente? Gente, sabendo desses detalhes, vai ficar aqui o pedido de atividade devolutiva número 1, relacionado ao capítulo 4. Na verdade, são 2 atividades dentro de uma só. A primeira que eu quero é que vocês comentem explicando, tá, as teorias evolutivas. Quais são as teorias evolutivas? Lamarck e Darwin, ok? Quero que façam isso comparativamente. E a segunda atividade, eu quero que vocês comentem, pesquisem. Tem na apostila de vocês, mas quem quiser pode pesquisar mais para ficar mais rico o trabalho. Sobre um termo denominado, né, uma técnica denominada de recombinação gênica. Recombinação gênica, tá bom, gente? Então, gente, muito obrigado. Até a próxima.